Em 2020, eu me mudei para a Alemanha sabendo praticamente nada de alemão e hoje em dia, em 2023, eu tenho o certificado do nível B2, consigo trabalhar e estudar em alemão, manter uma conversa, ir no médico sozinha e até resolver burocracias. E eu só consegui chegar até aqui porque eu coloquei em prática todas essas dicas que eu vou dar aqui nesse vídeo. Então, se você quer aprender alemão mais rápido, fica aqui comigo que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Se você não me conhece, eu sou a Débora, eu moro há 10 anos fora do Brasil e há 3, mais especificamente, aqui na Alemanha. E nesse canal eu compartilho não só dicas e informações para você que quer vir morar aqui, como também as minhas experiências como uma imigrante brasileira. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui nesse canal para fazer parte dessa comunidade. Para quem tá chegando aqui agora e não conhece a minha história, eu morei 7 anos em Portugal e em 2020 eu decidi me mudar aqui para a Alemanha junto com o meu atual marido, que na época era namorado. Ele é alemão, nasceu e cresceu aqui e obviamente isso contribuiu pra gente ter tomado essa decisão, já que era o país de origem dele, onde a família dele mora e tal. Eu não vou me aprofundar muito nessa história porque eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando por que eu decidi vir morar aqui, mas só pra dar aí esse contexto. O fato é que em 2020 eu me mudei pra cá sabendo praticamente nada de alemão. Eu estudei em casa sozinha por uns 2 ou 3 meses, mais ou menos, e depois eu fiz as malas e vim embora. E hoje em dia, 3 anos e meio depois, eu já tenho meu certificado do B2, que é o nível intermediário abaixo do avançado. Eu trabalho e estudo em alemão, eu consigo manter uma conversa com as pessoas, consigo ir no médico sozinha, consigo resolver burocracias em órgãos públicos. E apesar de ainda me sentir, sim, insegura pra falar, eu posso dizer que hoje em dia eu consigo me virar muito bem sozinha. Não tô dizendo isso pra me gabar, até porque eu sei que eu ainda cometo um monte de erro, preciso melhorar o meu vocabulário. Mas pra quem chegou aqui sabendo falar só um oi, tudo bem, meu nome é Débora, acho que eu já dei uma evoluída aí, né? Por isso eu queria trazer um vídeo com as dicas e os truques que eu usei pra aprender alemão mais rápido. E aí talvez você pense, aonde é que 3 anos é rápido, Débora? Eu sei que não é, mas essa questão do tempo de aprendizado é uma coisa muito pessoal de cada um. Tem gente que consegue chegar num nível de fluência em 1, 2 anos, assim como tem gente que mora aqui, sei lá, há 10 anos e só consegue falar o básico do básico. Então a primeira coisa que eu quero falar é não se prenda a um número e nem se compare com as outras pessoas. Eu sei, é difícil. Eu própria já me peguei pensando, caramba, fulano tá aqui há menos tempo do que eu e ele consegue falar tão bem. Mas mais uma vez, a trajetória de cada um é única. Você não sabe o que é que fulano fez pra poder chegar até aqui. Você não sabe quantas horas diárias ele dedica aos estudos. Então, foque na sua jornada de aprendizado. Só você sabe as dificuldades que você tem, então esqueça essas coisas de comparação. Agora vamos falar das dicas práticas, que eu sei que foi por causa disso que você clicou nesse vídeo. A primeira dica que eu tenho é: defina metas claras e possíveis. O que eu quero dizer com isso? Você não tem como colocar uma meta de aprender uma língua nova totalmente do zero em 6 meses. Até porque você nem sabe como é que vai ser isso pra sua cabeça. Tem gente que tem muita facilidade pra aprender idiomas e tem gente que tem muita dificuldade. Então não se coloque essa pressão. Ao invés disso, defina, por exemplo, que você vai estudar 2 horas todos os dias de segunda a sexta. Não importa o que aconteça, esse é um compromisso que você assumiu com você próprio e você vai sentar a bunda na cadeira e vai estudar durante aquele tempo que você determinou. Isso sim é uma meta clara e possível. Então analise aí a sua rotina e defina uma meta que seja realista, que você sabe que você vai conseguir cumprir. Isso vai te ajudar não só a manter o foco nesse aprendizado, como também vai te ajudar a desenvolver a sua disciplina, que também depois vai te beneficiar em outras áreas da sua vida. Segunda dica: aprenda o básico primeiro. No início é comum a gente se sentir frustrado porque a gente não consegue se expressar da mesma forma que a gente faz com o português. Então a gente não consegue formar frases muito longas, nem muito complexas. E principalmente nesse comecinho é comum a gente começar aprendendo as coisas mais básicas, tipo os números, as cores, como se fala a hora no relógio, como fala seu nome, de onde você vem. E pode ser que você fique aí meio impaciente porque você quer aprender logo as coisas mais complexas, aquilo que a gente usa de fato no dia a dia. Isso aconteceu comigo, inclusive. Eu lembro que no início, assim, nas aulas de alemão, eu ficava assim, ai, que saco, quando é que a gente vai começar a aprender umas coisas assim mais legais? Só que a gente esquece que nesse momento a gente é como se fosse uma criança que tá entrando na escolinha pela primeira vez. E quando a gente começa na escolinha, o que é que a gente começa aprendendo? Essas coisinhas mais básicas. Então faz parte desse processo. Inclusive a gramática que é ensinada nesse início é extremamente importante de você aprender. Isso dita completamente como que você vai desenvolver essa habilidade de aprendizado. Então se concentre inicialmente em construir essa base sólida com vocabulário, gramática e pronúncia básica, para depois você querer avançar e aprender coisas mais difíceis. Terceira dica: tente se cercar do idioma o máximo possível. Se você mora no Brasil ou em outro país que não fala alemão, é óbvio que é mais difícil, porque você vai precisar tomar a iniciativa por conta própria de fazer isso, enquanto que quando você mora aqui, acaba sendo mais fácil, já que se você sair na rua, você já tá automaticamente rodeado da língua, seja ouvindo as pessoas, lendo as placas na rua, indo comprar alguma coisa, enfim. Porém, independente de onde você esteja, tenha o contato com o alemão o
máximo possível. Então, assistir filmes, séries, programas de TV, noticiários, canais do YouTube, ouvir músicas alemãs, podcasts, ler livros e até seguir criadores de conteúdo alemães, isso ajuda e muito no aprendizado. Eu usei muito dessa estratégia quando eu estava fazendo o curso de alemão e eu posso dizer com certeza que isso ajuda em tudo. Você melhora a sua pronúncia, aprende palavras e expressões novas e melhora a sua escuta. Aliás, quanto mais você escuta o alemão, mais o seu cérebro vai gravando algumas palavras ou expressões, ou até a gramática mesmo, e quando você for falar ou escrever, você já vai ter aquilo ali guardado e vai ser muito mais fácil. Então, mesmo que você esteja num nível ainda muito iniciante, se exponha à língua o máximo possível. E já que eu tô falando de todas essas modalidades de se expor ao idioma, eu vou deixar aqui embaixo várias sugestões de canais do YouTube, sites de notícias, filmes, séries, músicas, podcasts, tudo que me ajudou e que eu sei que vai te ajudar também. Quarta dica: considere ter aulas em alemão, seja em uma escola presencial ou online. Eu sei que nem todo mundo tem essa disponibilidade, nem de tempo e nem financeira, mas o fato é que aprender alemão do zero, sendo totalmente autodidata, é bem difícil. Não tô dizendo que é impossível, inclusive conheço pessoas que conseguiram fazer essa proeza, mas gente, vamos ser sinceros, alemão é difícil e quem vier me dizer que não é, meu É difícil sim, pelo menos pra gente que tem o português como língua materna é complicado. A estrutura da gramática é muito diferente da nossa. Essa coisa de você ter que colocar o verbo no final da frase, ou então dividir o verbo no meio e aí uma parte do verbo fica no meio e a outra parte fica no final. Não venha me dizer que isso é uma coisa fácil de aprender, porque não é. Por isso que ter o acompanhamento de algum professor ajuda e muito. Porém, pode tirar aí o seu cavalinho da chuva se você acha que você vai aprender indo pra aula e aí depois da aula você fecha o livro, fecha o caderno, volta pra casa e depois só abre de novo na próxima aula. Não é assim que você vai aprender. A ajuda de um professor ou uma professora é sim muito importante, mas mais ainda é você depois chegar em casa e praticar tudo aquilo que você aprendeu na aula. E já que a gente tá falando de prática, a quinta dica é pratique, pratique e pratique. Lembra que eu falei lá no início para você definir metas claras e possíveis? Pois é, não adianta nada você colocar uma meta que você vai estudar X horas por dia e na prática você acabar aí farrapando, estudando dia sim, dia não, ou dia sim, 2 dias não. Assim não dá. Se você quer aprender alemão, você precisa ter consistência. Inclusive, é preferível que você estude um pouquinho todos os dias do que passar a semana toda sem estudar nada e depois chega no final de semana você estuda 5, 6, 7 horas de uma vez só. O nosso cérebro precisa de tempo para assimilar as coisas e aquele aprendizado realmente fixar na nossa cabeça. E a repetição é fundamental para isso. Então, pratique todos os dias um pouquinho. Ah, Débora, mas eu não tenho tempo durante a semana, só consigo me dedicar aos estudos no fim de semana. Tudo bem, cada um tem a sua realidade e a gente tem que trabalhar com o que a gente tem ali disponível. Então, se você não tem tempo para realmente sentar e estudar durante a semana, estabeleça a meta de pelo menos só consumir coisas em alemão, tipo músicas, livros e podcasts, enquanto você tá no seu caminho pro seu trabalho ou pra sua faculdade. Ou ao invés de ficar rolando o feed no Instagram antes de dormir, que eu sei que você faz isso, tenta ler um livro em alemão ou assistir um vídeo, seja o que for, pratique todos os dias um pouquinho. Sexta dica: fale com falantes nativos. Eu sei que, mais uma vez, dependendo de onde você mora, pode ser realmente mais difícil, mas eu tenho uma solução para isso. Existe um aplicativo gratuito chamado Tandem, que é tipo uma rede social, onde você encontra pessoas que falam o idioma que você quer aprender, nesse caso o alemão, e elas querem aprender o português. Então vocês podem se conectar ali e aí vocês ensinam aí o idioma um pro outro. É muito legal porque isso também acaba sendo uma forma de você fazer amigos, porque você vai estar ali conversando com a pessoa, trocando experiências e tal. E dentro do próprio aplicativo tem como você mandar mensagens de texto, mas também tem a opção de mandar mensagens de áudio. Então é ótimo para você treinar a conversação. No início pode ser um pouco estranho, dá um pouco de vergonha, eu senti pelo menos quando eu comecei, mas em algum momento você relaxa e aí a conversa começa a fluir. Claro que lá não existem só falantes nativos, inclusive é bom ter cuidado com isso, porque pode ser que você encontre alguém que não é nativo e que não tem assim tanto conhecimento do alemão, e aí essa pessoa pode acabar aí te ensinando coisas erradas ou alguns vícios de linguagem, mas ainda assim é uma ótima oportunidade de você praticar o seu alemão, conhecer gente nova e trocar aí essas experiências. Sétima dica: escreva o seu próprio dicionário. É claro que no processo de aprender uma língua nova, você vai precisar traduzir as palavras várias vezes, seja num dicionário físico ou digital. Mas o que eu sugiro que você faça é o seguinte: crie uma lista no seu bloco de notas do celular ou no caderninho físico mesmo, com as palavras novas que você aprendeu e um exemplo de frase com aquela palavra. Então vamos supor que você acabou de aprender que Frühstück é café da manhã. Ao invés de você só traduzir a palavra e pensar, tá, isso é café da manhã, você escreve a palavra em alemão, você escreve o significado dela em português, ou melhor ainda, escreve o significado
significado dela em alemão mesmo, tipo, was ich jeden Tag morgens esse. E do lado você também escreve uma frase com aquela palavra nova, tipo, heute war mein Frühstück Brot mit Spiegelei, por exemplo. Se você puder escrever essas coisas e depois falar em voz alta, perfeito, porque assim você vai estar aprendendo aquilo ativando mais de um sentido do seu corpo ao mesmo tempo. É a escrita, é a fala e ao mesmo tempo que você fala, você escuta. Então experimenta essa técnica. E a oitava e última dica é: seja paciente. Aprender um novo idioma, principalmente sendo o alemão, leva tempo e você inevitavelmente vai enfrentar desafios. Vai ter momentos que você vai se sentir frustrado, que você vai achar que você é um burro, um estúpido que não entende nada, mas calma, respira. Isso aconteceu comigo também inúmeras vezes e eu garanto pra você que isso acontece com todo mundo. Então nesses momentos assim de frustração, respira um pouco, bebe uma água, vai dar uma volta. Quando você estiver melhor, você volta, repete aquela aula ou volta para aquele conteúdo que você não entendeu, lê de novo, tenta buscar no YouTube vídeos explicando sobre aquele tema, mas tenha paciência. Esse processo de aprender alemão não é fácil, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Se eu conseguir, se tem tanta gente que conseguiu, você também consegue, então não desanima e foca nisso. E essas foram as 8 dicas / truques que me ajudaram muito a aprender o alemão mais rápido. Se você acrescentaria alguma coisa nessa lista que eu não mencionei, me conta aqui embaixo. Vamos tentar ajudar essa galera aí que tá nessa missão, que não é fácil, eu sei, mas é possível. E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau!